Shalom para todos, shalom para os nossos reverendos, shalom para os Dayanim, os membros do Beit Din Nacional, para os nossos outros líderes que estão aqui também atendendo essa reunião, para as nossas Haverot que estão aqui também acompanhando, para os Haverim. Então vamos hoje considerar o que aconteceu com Yeshua, da sua ascensão até o seu retorno. Vamos ver isso de que maneira? Nós vamos ver que tudo tem que ter uma base nas Escrituras. E aí entenda-se as Escrituras como a Torá, o Tanar, e também, logicamente, nos livros históricos da Brit Hadashah. A gente lembra a todos vocês que nós, embora não tenhamos os escritos da Brit Hadashah como canônicos, os temos como históricos e importantes, como um documento, como um testemunho de Yeshua, sem o qual não seria possível a crença, a fé em Yeshua. Temos também no livro da Brit Hadashah, embora histórico, uma boa fonte teológica no que se refere aos ensinamentos de Yeshua. Tá certo? Então vamos ver o que diz, ou o que dizem os escritos também da Brit Hadashah com respeito a Yeshua, da sua ascensão ao seu retorno. Deus fala nesse texto aí de Jeremias 31:31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas serão o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. O que é isso aqui, a palavra boa? É a nova aliança, tá? É a vinda de Yeshua, que profeticamente se cumpre. De acordo com o profeta Daniel, haveria um período de tempo que se cumpriu literalmente, não é? E haveria também a destruição do templo, o que ocorreu no ano 70 aproximadamente da nossa era. Então, nesse tempo, Deus cumpriu a boa palavra que diria. Agora, vamos ver na orientação de alguns escritos, agora inicialmente pela palavra de Yeshua, Mateus 22:29, que diz o seguinte: E Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Yeshua disse: Errais, não conhecendo as Escrituras. Tá, gente? O que é a Escritura? O Tanar, a Torá. Tá certo? Agora, em Atos 18:28, nós temos agora aqui Apolo, dentro de uma sinagoga do nosso povo, apresentando Mashiach. E qual era a base que Apolo apresentava para convencer o nosso povo? Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando como? Por meio das Escrituras. Gente, nós temos que ser sábios. Nós não podemos aceitar nada, como judeus que somos, sejamos inteligentes. Nós não podemos aceitar nada que não seja provado nas Escrituras. É impossível, gente. Na literatura, com todo respeito aos nossos rabinos que vieram depois de Yeshua, mas não foi baseado na literatura rabínica que Apolo provava o Mashiach, em se tratando da figura de Yeshua. Ele usou a Escritura. Lá quando Deus fala de um profeta, surgiu no meio de vós um profeta e tal, ele falou o quê? E quando ele vos disser,
né, vamos após os outros deuses que não conheceste, é para rejeitarmos, porque o vosso Deus vos prova. As provas, os documentos que nós temos que confirmam a messianidade de Yeshua estão nas Escrituras e não nos escritos rabínicos posteriores, 500, 600, 1000, 1200 anos, 1500 anos depois de Yeshua. Não é aí que nós temos documento para provar a messianidade de Yeshua, e sim nas Escrituras. O próximo versículo é Efésios 2, verso 20, carta de Shaul Hachalia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Yeshua HaMashiach, a pedra angular. Qual é o fundamento que a congregação do primeiro século estava baseada? Qual? Digam para mim. E dos profetas? Ou ela estava baseada em fundamento rabínico, moderno? É isso? Estava edificado no quê? No fundamento dos apóstolos, de Yeshua, e nos profetas, no Tanar, e não em outra coisa, tá? 1 Coríntios 4, verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Os ensinamentos do judaísmo rabínico vieram quando? Antes ou depois? Depois. Então eles não estão escritos nos escritos que nós estamos falando aqui, nas Escrituras, no fundamento dos apóstolos, não estão escritos. Então, é para a gente não ir além do que está escrito, que é perigoso, você ir além do que está escrito. Entenderam? Gente, tudo que o judaísmo rabínico ensinou foi referente, quanto a Mashiach, foi referente aos outros Meshirim que surgiram depois de Yeshua. Então nós temos lá o Bar Korba, que foi defendido por Rabino Akiva, né? Bar Korba. Nós temos outros que eu não quero citar o nome, que são mais modernos. Então esses escritos rabínicos, que foram escritos depois, visavam explicar esses outros Messias que surgiram, e não Yeshua. Jamais o judaísmo rabínico ia fazer uma argumentação para defender Yeshua. Aí eles estariam crendo em Yeshua. Então não tem lógica. Foram argumentos criados, pode até alguma coisa coincidir com Yeshua, mas não foram feitos para serem usados para defender Yeshua. Entenderam? Então é um perigo pegar esses argumentos que estão além do que está escrito. Enganos. Olha a advertência de Shaul Hachalia. Ninguém vos engane. Ninguém, com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 6. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras, filosofias, histórias, fantasias. Ninguém vos engane. Cuidado, em Apocalipse está escrito, cuidado que ninguém tome a sua coroa, não é? Palavras de Yeshua ao Sanhedrin, Sinédrio, Corte Suprema da Lei Judaica. Agora nós vamos passar praticamente a discorrer os textos que vão provar quem era Yeshua, e como ele foi e como ele virá. Mas eu quero que nesses primeiros textos vocês prestem muita atenção. Yeshua se defendendo perante o Sanhedrin, perante a presença de sacerdotes, escribas e anciãos do povo, respondeu-lhe Yeshua: tu o disseste. Eles perguntaram se Yeshua era o Messias e tal, né?
tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Já de cara. Olha, vereis o Filho do Homem aonde? Aonde, gente? Assentado aonde? Ah, que Deus tem lá direito ou esquerdo? Leia lá. Está escrito que tem. Não é verdade? Quando eu falo, Shelumiel é meu braço direito, é simbólico, mas significa que ele está do meu lado, que ele, para todo efeito, ele está comigo. Vereis o Filho do Homem, Yeshua falou para o Sinédrio, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo, já falando do regresso, sobre as nuvens do céu. Ele já veio? Não, então onde que ele está? Assentado ao lado de Deus, tá? Não tem um intervalo aí, né? Mas olha bem, eu botei o outro verso da Revista Corrigida, porque alguém questionou a cena e falou que desde agora, será que naquele momento que ele estava ali perante o Sinédrio, eles estavam vendo ele à direita de Deus? Alguém tentou confundir o argumento. No entanto, como muitos erros que aparecem de tradução e tal, vejam na versão Revista e Corrigida como é que fica isso. Disse-lhes Yeshua, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis o quê? Em breve. Viu? Como é que mudou um pouquinho? Vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então aquele versículo que está ali, que não está bem claro, vereis desde agora, numa outra versão, melhor traduzido, está escrito que a partir, né? Vereis em breve, ou a partir de agora, não agora, a partir daqui para frente vereis. Tá certo? Eu não preciso torcer a escritura para mostrar para vocês. Vocês podem ver. Agora veja aí, quando o sacerdote pergunta para ele, e aqui eu coloquei outro texto de Marcos agora, mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Mashiach, o Filho de Deus bendito? E Yeshua disse-lhe, eu o sou, e vereis, no futuro, o Filho do Homem, aonde? Vocês lembram o verso anterior? Vou voltar ao anterior. Anterior foi Mateus que falou, não foi? Foi Mateus, né? Agora, quem que falou agora? Quem que escreveu? Marcos. E João também, né? Mateus, Marcos e João. Já é 3 evangelhos, um confirmando o outro. E que quando eu falei para vocês que a pessoa começa a negar, vai ter que negar tudo. Está negando Mateus, está negando Marcos, está negando João, né? O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Mashiach, o Filho de Deus, bendito? E Yeshua disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É muito importante que vocês gravem que ele está sentado e ele vem sobre as nuvens. Significa que ele está lá em cima. Ele vem da onde? Se ele vem sobre as nuvens, num buraco não é que ele vem, não é? Tem que ser de cima. João, testemunho de João agora. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o quê? O céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre quem? O Filho do Homem. Onde que ele está? Vereis o que aberto? O céu. Como é que ele não está no céu? Como é que é isso? Agora, desse papo aí, vocês vão ver o que aconteceu com esse papo, hein? Yeshua estava falando isso para quem? Para quem ele estava falando isso? Sinédrio, Sanhedrin, sumo sacerdote, sacerdotes, escribas, anciãos do povo, aquele jurado, aquele corpo de juízes, tá?
Lucas 22, 69. Eu falei Marcos, Mateus, Marcos, João e agora Lucas. Olha, já completou os evangelhos já. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Aí, como é que ele não está lá? Se quiser negar toda a Brit Hadashah, você nega, porque não tem jeito de dizer que isso aqui não está escrito. Agora a versão revista e corrigida. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Tá? A partir de agora, desde agora, né? Agora vamos ver a linguagem de hoje. Mas o quê? De agora em diante, tá? O Filho do Homem se sentará ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. A versão inglesa: But in the future, the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God. Em inglês. E em espanhol: Pero de ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. A mesma coisa, né? Desde a hora, e a versão em inglês diz but in the future, mas no futuro. Vamos ver para frente. Gravidade disso. Para quem Yeshua falou isso? Para quem? Para quem mesmo? Sinédrio. A corte judaica suprema. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo o quê? Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Blasfemou! Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Qual que foi que Yeshua falou? O que foi que Yeshua falou? Gente, o que foi que Yeshua falou para o Sinédrio? Que daquele momento em diante, o que ele falou? Vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus, anjos descendo e subindo, e vindo em glória, sobre as nuvens. O que o sumo sacerdote entendeu? O que ele entendeu? Blasfêmia. O que mais que nós precisamos para condenar ele? O que mais? Então, gente, esse pensamento que Yeshua subiu, sentou à direita de Deus, está lá como sacerdote, é o que para o povo judeu? É o que? Blasfêmia. É grave. É grave. Isso aí que ele falou. O que mais que nós precisamos? Blasfemou. A gente estava querendo arrumar aí provas para condenar ele. Está aí. É réu de morte. Blasfemou. É por isso que hoje é muito cômodo negar isso aqui. Negar isso para quê? Vocês são inteligentes. Por que negar isso aqui? Por que negar isso? Por que negar que Yeshua ascendeu ao céu, se assentou à direita de Deus, é nosso intercessor e vem de lá? Por que negar isso? É uma blasfêmia para o povo judeu, mas por que mais? Para ficar bem com os judeus. Entenderam? Estão entendendo por que isso está acontecendo no meio de alguns dos nossos? Porque isso aí faz você... não, você vai blasfemar. O povo judeu não gosta desse pensamento. Condenaram Yeshua. Está vendo? Vocês pensavam que eles condenaram Yeshua por outro motivo, não é que vocês pensaram? Por esse. Por causa disso, ele é réu de morte. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver aí. Vocês podem até continuar se quiserem, que está escrito que ele é réu de morte. Eu não sei se eu coloquei aqui. Então vamos ler o 66 aí. Só para... O Shelumiel vai ler para nós 66, depois desse papo aí, o que aconteceu. Mateus 26, 66. Que vos parece?
E eles respondendo disseram: é réu de morte. 26. É o mesmo capítulo, 66. só que o verso da frente lá. É réu de morte. Então vamos negar isso tudo. Isso aí é problema para nós, entendeu, Roshua? Isso é problema para nós. Olha, eles condenaram, levaram ele à morte porque ele falou isso. Então vamos negar. O nosso Yeshua não está à direita de Deus, não. Não está no céu. Isso é coisa da igreja católica, disse o nosso amigo ali. Isso é apostasia, isso é coisa da igreja católica. Claro, claro. Entenderam, gente? A cilada, a armação que está por trás desse pensamento. Vocês entenderam? Ou não? Atos 7, 55 e 56. Por isso que quando eu convidei para enfrentar o Beit Din num estudo, não. Porque não ia ser fácil. É fácil sair dessa? Sair que jeito? Sai. Eu quero agradar os inimigos de Yeshua. Eu estou com o sinédrio. Estou com o sinédrio e não me abro. Estou com o sinédrio. Estou bem. Yeshua precisa de gente que não se envergonhe dele. Yeshua precisa de gente que não negue, que o sustente, que fala: o nosso Yeshua não foi roubado do túmulo, não, como alguns quiseram mandar dizer lá, de que roubaram o corpo dele. Yeshua não precisa disso aí, desse tipo de argumento. Yeshua precisa de gente que o confesse, que acredite nele, que acredite nas palavras dele, que confie nele, que entenda o trabalho que ele está fazendo hoje, que é um trabalho de intercessão por todos nós. É por isso que eu não preciso de sacrifício de animais hoje, porque eu tenho o meu sacrifício, o meu cordeiro, que lá me advoga diante do Pai através do seu próprio sacrifício. Isso tudo está sendo negado. Não está sendo negado só que ele está no céu, não. Está sendo negado o ofício sacerdotal dele. Isso também está sendo negado. E isso é grave. Isso é negar Yeshua. Eu não nego Yeshua, claro que não é. Eu não nego Yeshua, poxa. Não é verdade? Claro que está negando. O que falta? O que falta para negar Yeshua? Estou negando o papel que ele está exercendo hoje. Estevão, olha aqui, Orosh, Yohanan, Nakidman, eu e alguns outros um pouco mais novos nessa ordem sequencial aqui. Abiés é antigo, né? E vocês sabem que a gente já cria nisso antes. A gente já cria. A gente não ensinava que Yeshua era o sumo sacerdote, que ele entrou no Santo Santo uma vez por todas, que ele fez um sacrifício para sempre. É isso que faltou para esse povo, que diz que a gente só tem leite para oferecer para ele. Então vai comer comida sólida, vai comer. Só que cuidado para não se intoxicar e morrer. Como disse o Moshe, que se não ensinar, o rabino não ensinar certo, corre o risco de matar a pessoa. Yeshua foi recebido no céu. Gente, o que é recebido? O que é recebido? Eu chego lá em Vacaria, de ônibus. Quem que está lá na rodoviária? Ele. Para quê? Para me receber. Então, se ele disser: olha, Rosh Hashanah foi recebido aqui em Vacaria, significa que eu tive lá. Vamos ler. Vamos ler Atos 1, 9 a 11. Primeiro, 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, os apóstolos ali no caso, que estavam reunidos ali, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado nas alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então os discípulos viram Yeshua
subindo, e de repente ele entrou por meio de uma nuvem e sumiu. Tá? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Para onde eles estavam olhando? Para o céu. Por que será, né? Por que ele não estava olhando assim lá para o lado do mar? Por que estava olhando para o céu? Hã? Por quê? Só os de hoje que não conseguem ver, né? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yeshua que dentre vós foi o quê? Recebido aonde? Em cima no céu. Gente, Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Esse Yeshua que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Eles viram ele indo, penetrou na nuvem e sumiu. Mesma coisa, ele vai aparecer nas nuvens. Do mesmo jeito que você viu ele ir, ele volta. E ele foi o quê? Recebido no céu. Atos 1, 22 agora. Começando desde o batismo de João e até o dia em que dentre nós foi recebido onde? Leiam lá. Foi recebido onde? Em cima. Recebido. Ele chegou num lugar. E foi recebido. Na glória. 1 Timóteo 3,16. Atos, agora já vai a carta de Paulo. Timóteo. Escritos de Paulo, hein? Escritos de Paulo. Quer negar Paulo? Tudo bem. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido onde? No céu. E assentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. Recebido. Eu fiz questão de marcar essa palavrinha para vocês, porque ninguém é recebido. Se eu estou no meio da viagem, eu estou indo para São Paulo, encontro uma pessoa lá em registro, eu não sou recebido, porque eu vou continuar a viagem. Mas se eu fico em registro, aí eu fui recebido em registro. E Yeshua foi recebido no céu e se assentou à direita de Deus. Hebreus 12, 2. Olhando para Yeshua, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e desprezando a afronta, e o quê? Assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Mais um escrito da Brit Hadashah. Colossenses 3, 1. Carta de Shaul Hachalia. Portanto, se já ressuscitastes com Mashiach, buscai as coisas que são de onde? De cima. Onde? Mashiach. Espera aí, não entendi direito. Mashiach o quê? Não entendi. Não entendi onde Mashiach. Não, qual que é o verbo? Eu quero ver o verbo. Onde Mashiach estará? Esteve. Onde Mashiach está assentado. Isso aqui, fala o quê? Mashiach. É claro que eu estou trocando a palavra Cristo, né? Não quer que eu ponha a palavra Cristo. Onde Mashiach, Cristo, Mashiach, está assentado. Está. O versículo anterior fala que ele se assentou.
E agora esse fala que ele está. Ele não saiu de lá. Até aquela época ali de Paulo pregando para os Colossenses, ele ainda estava lá. Ele não tinha caído fora de lá. Estava sentadinho lá. Mas o Senhor não mostra isso nos profetas. Não. Então vamos ver Daniel. Vamos ver se eu não mostra nos profetas. Vamos lá em Daniel. Daniel 7. Pronto, faltou uma base nos profetas. Vamos lá então. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, agora não é ir, não, agora é vir. Eis que vinha com as nuvens do céu. Isso é muito importante, vocês prestar atenção para onde estava vindo, viu, gente? Porque eu já vi gente dizendo que isso aqui é a vinda dele para a terra. Não é. Não é a vinda dele para a terra. Eu estava olhando nas minhas visões na noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a quem? E dirigiu-se ao ancião de dias, o fizeram chegar até ele. Então, quando Mashiach, como filho do homem, chegou nas nuvens, no céu, ele foi recebido, não foi? Estes que o receberam, o levaram até onde? Até o ancião de dias. Não, ele estava indo. Estava recebido lá em cima. Ele veio com as nuvens, chegou, ele foi recebido lá, e aqueles que o receberam, aquele que o recebeu, um anjo, não sei, o conduziu até a presença do ancião de dias. Então não é vindo para cá, porque o ancião de dias não está aqui. Entenderam? Agora tem mais prova disso. Aí depois que ele chegou lá, chegou à presença do ancião de dias, o que aconteceu? Daniel 7,14. E foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Foi dado para ele. Gente, vocês vão comparar isso com outro texto que fala assim, ó: assenta-te à minha direita até o quê? Até que eu haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Alguém disse que isso aqui é no milênio. Não, senhor, isso já aconteceu. Quando ele foi recebido lá na presença de Deus, ele já se assentou à direita de Deus, e Deus já, falou para ele, ó, o reino é teu, tudo, e você vai reinar até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Isso já começou quando ele chegou lá. O primeiro inimigo que ele venceu foi a morte. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou para a vida eterna. Ele venceu o pecado. Entendeu? Ele começou a vencer todos os inimigos ali, quando ele chegou. Agora, ele tem que ficar no poder até que ele vença todos os inimigos. Mas ele já começou quando ele chegou na presença de Deus. Assentou lá, convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Vamos continuar a profecia de Daniel? Mas os santos do Altíssimo, o quê? Receberão o reino. Então está para frente. Foi dado para ele, está no passado. Mas os santos receberão no futuro. E o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Verso 18. Verso 22. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça ao santo do Altíssimo. E veio o tempo em que o quê? O tempo que os santos possuíram o reino. A profecia de Daniel, ela é uma profecia que ela aborda o futuro de Yeshua ali, o momento de Yeshua e o futuro posterior. Agora já é a hora que os santos vão possuir o reino. Já é na vinda dele para o milênio.
na vinda dele nas nuvens. Então chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então essa é a vinda de Yeshua, já para ocupar o trono davídico, o trono messiânico, e começar o reinado de 1000 anos aqui na terra. É o tempo que os santos possuirão o reino. Então como é que não tem base nos profetas? Claro que tem. Agora, como eu falei, eu repito, nós estudamos isso há muitos anos que a gente estuda profecias. Não é agora, não é o primeiro momento que a gente está vendo isso aqui, não. A gente conhece, né? Lucas 19:12. Disse, pois, quando Yeshua estava chegando em Jerusalém, você vai encontrar ali Lucas 19, verso 11, por aí. Yeshua estava chegando em Jerusalém e os discípulos pensaram que ele ia introduzir o reino já naquele momento. Acho que está no verso 11, né? Aí os discípulos estavam com isso, ele vai estabelecer o reino agora. Aí o que Yeshua disse? Disse, pois, certo homem nobre partiu para onde? Para uma terra remota. A fim do quê? A fim de tomar para si o quê? Um reino e voltar depois. E o que nós lemos? O que nós lemos aí? O verso 14, o que está escrito aí? E foi-lhe dado, está lá o verso 14? Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim do quê? De tomar para si um reino e voltar depois, tá? Agora aí, vocês podem continuar lendo, eu não coloquei aí, que ele distribui tarefa para os seus servos. Ele distribui tarefa, e vocês vão trabalhar, e vão. Isso fecha com Atos capítulo 1, que ele falou, mas vós sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. São as tarefas que ele deu aos servos, para que eles divulgassem o reino, fossem suas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia. Então, ele deu tarefa, distribuiu. E quando ele voltar, é onde aqueles servos vão chegar. Senhor, aqui está a tua mina, eu ganhei tantas minas, aqui está o teu talento, eu ganhei tantos talentos. Entenderam? Então, isso aqui fecha com as palavras de Yeshua. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não, vocês não compete vocês saber. Não é? Eles queriam saber agora que o Senhor vai introduzir o reino. Não convém saber. Aí, na sequência, é onde ele fala que ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Isso tem que acontecer antes dele restaurar o reino. Por exemplo, hoje se fala muito aí que nós podemos adiantar a vinda do Mashiach. Não, porque a gente pode apressar a vinda do Mashiach. Não podemos. Isso aí não é verdade. Ninguém pode apressar a vinda do Mashiach. E por que não pode apressar? Porque esse tempo só Deus sabe. E Yeshua mesmo falou, olha, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem eu, mas só meu Pai que está nos céus. Agora, nós podemos adiantar? Não podemos. Nós podemos cumprir a Torá, vender tudo que a gente tem, doar tudo, ficar aí numa vida de monge, viver um ascetismo.
pobreza absoluta. Não vai adiantar a vinda de Mashiach. Se a metade de Curitiba parece que tem mais de 2 milhões de habitantes, 1 milhão de curitibanos, crê no Mashiach, cumprir Torá, não vai adiantar a vinda de Mashiach, porque existe um tempo, não vos compete saber os tempos que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder, né? Diga, isso aí. Há um tempo, eu vou mostrar para vocês isso aqui, quer ver, ó? Em Atos 3 mesmo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que o quê? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie Mashiach, que vos foi designado, Yeshua, o qual é necessário que o céu receba, ou que o céu contenha. Algumas versões dizem que o céu contenha. O qual é necessário que o céu contenha, ou que o céu receba, até o tempo do quê? Restauração de todas as coisas. Sejam sinceros, se a metade de Curitiba se converteu ao eterno, guardar a Torá é a restauração de todas as coisas? Não é. É a restauração de Curitiba. Se o Brasil inteiro se converter, o Brasil se converteu, está guardando Torá, o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, o Mashiach vem? Não vem. Por quê? Porque não é a restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos santos profetas. Então esse papo que nós podemos adiantar a vinda do Mashiach não fecha com as Escrituras. Isso é um ensinamento, obviamente, rabínico, para explicar os rabinos que tem por aí, mas não serve para Yeshua. Entenderam? Pega o microfone, dá o microfone para ele. Tá ligado? Quando fala o céu contenha, o céu segure lá, Isso, o retenha lá. retenha. Você entendeu? Para que as coisas, até que todas as coisas sejam completas, né? Até que todas as coisas sejam restauradas. Aí sim, depois ele vem, mas por enquanto é o céu que está o contendo. Então ele tem que estar onde? Para o céu conter, agora, ele tem que estar lá. aonde que ele está? É outra pergunta. Ele está onde? Ele está contido aonde? Ele está escondido no lugar, desaparecido? Ele está, nós não o vemos, não temos acesso, mas ele está no céu. Convém que o céu contenha, mantenha, o guarde, o céu, o céu. Como é que Yeshua não está no céu? Aonde que está Yeshua? Quero que explique para mim. Posso usar um texto Olha, aqui do Tanar? olha, só um minutinho mesmo. Veja bem, gente. Yeshua fala assim: onde tiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, né? Outro texto fala assim, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guarda. Você vê os anjos, mas eles estão presentes. Você não vê Yeshua também, mas Yeshua está presente. Você não vê Deus, mas Deus está presente através do seu poder. Entenderam? Mas, digamos assim, a sede, olha, antes que eu abra leia, aonde é o trono de Deus? Está escrito na profecia de Isaías. O que é o meu trono? O céu é o meu trono. Aonde que o rei fica? No trono. O céu é o meu trono. No entanto, Deus está presente através do seu poder. O sol está lá nas alturas. No entanto, o raio solar não está aqui? Está aqui, através do seu calor, do seu poder. Abias. Quero ler de Tanar aqui, né? Salmo 110, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Falando do Messias, eu vou pular alguns versos. Salmo 110, verso 1. Assenta, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. O verso 4, para confirmar sobre o Mashiach, estou pulando alguns. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de Messias. Não está falando de Davi aqui, está falando de Messias. Terrilim, né? E citando Daniel lá, eu queria fazer um paralelo de Daniel capítulo 9 com Hebreus, pode ser uns versos? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santidade, para extinguir a transgressão. Não poderia existir mais. Dar fim aos pecados. Alguém teria que dar fim aos pecados. Esse Messias teria que dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, seria o responsável pela expiação também. Trazer justiça eterna, também teria que fazer isso. Selar a visão e a profecia, também teria que fazer isso. Ungir o Santo dos Santos, isso é muito importante, ungir o Santo dos Santos. Mas será que está falando do Messias? Nós sabemos que sim. Né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias. 7 semanas, 62 semanas e a última que nós sempre estudamos. Então, esse Messias faria extinguir a iniquidade, selaria a visão e a profecia, ungiria o Santo dos Santos. Qualquer suposto Messias nos nossos dias não expiou a iniquidade, não selou visão, não ungiu o Santo dos Santos e não deu fim aos pecados. Tanto é que as preces do Sidur são rezadas, se é dito, para substituir serviço que era executado dentro do tabernáculo, substituindo os sacrifícios. Essa alegação é usada por aqueles que creem nos supostos messias da atualidade. Mas esse aqui faria cessar o sacrifício, extinguiria a iniquidade, selaria a visão e a profecia e ungiria o Santo dos Santos. Isso é Daniel capítulo 9. Se você fizer um paralelo com Hebreus capítulo 9, verso 11 diz: mas vindo o Mashiach, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, está falando do santuário, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no Santo dos Santos, havendo efetuado a eterna redenção. Daniel capítulo 9 fala do Messias. Hebreus fala que o Mashiach entrou no Santo dos Santos e efetuou a redenção eterna, expiou a iniquidade, fez cessar o sacrifício. O Mashiach é Yeshua que nós cremos. Dentro do mesmo capítulo, de Hebreus capítulo 9, verso 24, nos diz o escritor: porque o Mashiach não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós agora, perante a presença de Deus. Isso é muito importante. Paralelo de Daniel com Hebreus mostra que o Mashiach é aquele que cumpriu Daniel capítulo 9. É muito importante você associar Yeshua no céu cumprindo uma tarefa. A tarefa do sumo sacerdote. Quando você tira Yeshua do céu e joga ele em qualquer lugar, na escuridão, por aí, muito embora ele tenha dito, eu sou a luz do mundo, né? Você está tirando dele esse papel, esse trabalho sacerdotal de expiação de pecados. Acabou esse papel dele. Ele não tem esse papel de perdoador, de expiador de pecados, de sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos. E o texto foi claro, ele entrou no próprio céu por nós, para fazer expiação no santuário celestial. Então isso é muito importante. Quando você fala, Yeshua não está no céu, não se assentou à destra de Deus, você está mais do que negando Yeshua, você está negando tudo que ele... A redenção você está negando. Redenção. Entenderam? Mateus 23, 25, 31. Virá nas nuvens com seus anjos. Gente, olha, quando você fala que Yeshua vem com os seus anjos, isso é mais difícil ainda de ser aceito. Vem com anjo. É melhor a gente aceitar um Messias aí, que foi daqui mesmo, que morreu, que está enterrado, que está... E aí existe todo um pensamento rabínico que vocês precisam conhecer, que não é referente a Yeshua. Você já deve ter ouvido falar
no Machia ben Yosef e no Machia ben David. Isso no pensamento rabínico. Machia ben Yosef e Machia ben David. O que é isso, Rosh? Esse ben Yosef aí não é esse que nós falamos agora aqui, o Rosh Haganor, o José Maria de Maria, é o outro Yosef. Esse Yosef referido é o José do Egito, filho de José, filho de Efraim. Então, segundo o pensamento rabínico, antes do Mashiach vir, o Mashiach vem numa condição mais humilde, como homem, nascido de mulher. Supostamente esse homem vai entrar montado em Jerusalém num jumentinho para cumprir a profecia. E esse homem vai morrer, esse homem vai ser um revolucionário, vai pregar o arrependimento para Israel, que Israel se converta, e esse homem vai morrer. Esse homem vai ser um revolucionário também. Ele vai morrer. Esse é o Machia ben Yosef, ou ben Efraim, tá? Depois desse Machia vem o outro. Esse Machia ben Yosef, esse que eu estou falando agora, seria Elias. Entenderam? Só que eles não chamam ele de Elias. Machia ben Yosef seria o Elias prometido, que viria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então esse é o primeiro Messias que vem, no papel de Elias. E o segundo Machia é o Machia ben Davi. Esse sim vem glorioso e vem para reinar sobre o povo. Esse é o ben Davi, que não morre mais, que vai assentar no trono de Davi. Então são dois Machias que se espera. Há um líder religioso aí que está pregando que Yeshua está morto, sepultado na Galileia, enterrado na Galileia, e que ele vai ressuscitar. Então, é isso que eu falo para vocês. Aonde leva quando as pessoas não têm um conselho, gente que estuda, gente que tem um background, um passado de conhecimento de profecias, como graças a Deus é o nosso caso, a pessoa embarca nesse tipo de coisa. Nega a ressurreição de Yeshua. Então, Yeshua estaria morto, enterrado lá na Palestina, e vai ressuscitar agora, primeiro e depois os dele com ele, mas ele vai ser o primeiro para ressuscitar. Mas isso, Paulo já disse que se Mashiach não ressuscitou, é vã a vossa fé e todos perecerão nos seus pecados. Mas tem essa crença hoje. Então, o Mashiach ben Davi, que é o Mashiach que vai ocupar o trono de Davi, ele vem, aí vai começar o reino, e aí não tem mistério nenhum. Só que esse Mashiach ben Davi é o nosso Yeshua, que vem sobre as nuvens do céu glorioso, ocupar o trono de Davi. E não esses Mexirim que morreram por aí durante esses anos. Não tem nada a ver com esses aí. E nem o outro que, segundo ele, vai ressuscitar, está enterrado na Galileia lá. Também não tem nada a ver. Mas existe um outro pensamento ainda, que eu estou me aprofundando, que alguém teria dito o seguinte, que se o povo de Israel estiver levando uma vida santificada, o Machia ben Yosef não virá. O Elias não virá. Já virá direto o Machia ben Davi. Porque Israel está vivendo uma vida dedicada, consagrada a Deus, servindo a Deus, então não há necessidade de vir esse Machia ben Yosef, ben Efraim, pregar arrependimento, eles já estão vivendo uma vida santificada. Então vem só o segundo, o Machia ben David, já reinar. Só que aí, esse pensamento nega a profecia que fala que o Machia viria montado no jumento. Então o profeta não disse ali que virá se Israel tiver em pecado, aí ele virá esse montado no jumento. Mas se ele não tiver, vem ou não. O profeta falou isso. O profeta falou que esse que vinha no jumentinho e acabou. Falou da vinda dele em Belém, acabou. Mas esse pensamento, segundo alguns rabínico, fala que vem ainda esse Machia ben Yosef,
que vai vir montado no jumentinho e vai pregar um arrependimento para Israel, e que ele seria o Elias. Isso aí que eu estou explicando para vocês já é coisa mais avançada, já é judaísmo rabínico, que provavelmente essas pessoas que vocês sabem aí não têm conhecimento desse negócio. Pelo menos por enquanto eles não devem ter esse conhecimento. Então eles estão capengando, achando que estão bebendo, comendo comida forte, não estão. Na verdade não estão bebendo veneno, na verdade. Comendo coisa para intoxicar e matar, né? Então eu quero que vocês saibam que tem isso, né? E eu estou lendo literaturas, né, que provam aí essas coisas que eu estou falando. Estou me aprofundando nesse tema para ajudar vocês. Vocês, daqui para frente, vocês terão o Orochi Moshe, que vai se dedicar integralmente ao judaísmo rabínico, vai se aprofundar nesse campo. Já é a pessoa abaixo de outra pessoa que tem mais conhecimento de judaísmo rabínico e que estará dando mais avanços nesse sentido. Hoje está sendo ministrado um curso de conversão aqui na Beit Sede, já sendo ministrado esses estudos que eu estou falando aqui sobre o Mashiach do judaísmo rabínico, que aos poucos nós vamos passar para vocês, tá? O Orochi Moshe está encarregado de cuidar disso, pessoa que mais se relaciona com Israel, já cerca de 15 viagens para Israel. E eu estarei me dedicando também ao judaísmo prático, aquilo que precisa ser feito, praticado no dia a dia, aperfeiçoamento litúrgico, aperfeiçoamento da prática da Torá, também judaísmo rabínico dentro do possível, e a teologia a respeito de todos os ensinos proféticos, escatológicos, enfim. Tá? Você queria falar, Bessa? Quero falar de mais 2 textos, tá? Tanar e Brit Hadashah. Um texto citado aqui, que só quero fazer o paralelo. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, conforme diz Lucas, fazendo referência a Yeshua mesmo, né? Um como o filho do homem, e dirigiu-se ao Senhor de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Portanto, tem que ser o Messias. Daniel 7, que já foi lido, 13 e 14. Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. É o paralelo com Daniel. Tá? Dar-lhe-ei a estrela da manhã. E Apocalipse 3, verso 21, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse verso aí que ele leu por fim, ele faz parte aqui do meu estudo. Vocês vejam bem: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo aonde? No meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como é que isso não é verdade? Apocalipse. E Yeshua sentado com o Pai no trono do Pai. Apocalipse. E ainda vinculando isso que nós vamos reinar com Ele quando Ele voltar. Está vendo, gente? Bom, vamos continuar aqui. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Yeshua que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvistes dizer. Vem com as nuvens, os santos anjos com ele. Pode ler. Não, é que eu não... é melhor vocês lerem, porque eu estou com as Atos 1, verso 12, o próximo verso lá. Ali diz: e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Yeshua que dentre vós foi assunto ao céu,
há de vir assim como para o céu ouviste subir. O verso 12 diz, eu não estou com o texto aberto aqui, e voltaram para Jerusalém, se não me engano é esse verso, do monte chamado das Oliveiras. Então, o assunto é subiu, né? Assunto. Assunto é de subir, não é assunto de tema, assunto de subir. Não é assunto porque foi o... Zacarias capítulo 14, o verso 4 diz o quê? Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Paralelo de novo de Tanar com Brit Hadashah, mostrando Yeshua, assunto, subindo aos céus para receber o poder, o domínio sobre as nações, como ele recebeu e prometeu aos santos. E Zacarias capítulo 14, verso 4 diz, naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. É um dia do retorno dele, do mesmo monte que ele subiu para um monte que ele desceu, mostrando ele subindo e descendo e colocando os pés lá. Tá aí realmente o verso 12 fala que eles voltaram, né? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Gente, Yeshua está vivo, não está morto, enterrado, está vivo. Ressuscitou, é a garantia da nossa ressurreição. Esse é o verdadeiro Messias, esse é o Messias que está apresentado, tanto na Brit Hadashah, como comprovado pelo Tanar. Nós não precisamos de ajuda para Yeshua. Não precisamos de pegar em reencarnação, acreditar nessas coisas, acreditar, buscar em livros e mais livros, para tentar montar um arcabouço teológico, criado não para defender Yeshua, mas outros Messias. Yeshua não precisa disto. Não é necessário. Yeshua não precisa de bengala. Não precisa de bengala. Ele anda. Entenderam? Então, nós temos que crer de acordo com as Escrituras. Vamos continuar mais um pouquinho. Olha aí, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Machia ressuscitarão primeiro. Isso bate com essa ideia que Yeshua vai ressuscitar lá, está morto na Galiléia enterrado e vai ressuscitar? Não, Yeshua vem do céu, vai descer do céu e os mortos vão ressuscitar da terra. Yeshua não vai sair do cemitério, não. Yeshua vem dos céus com todos os seus santos anjos, a voz de arcanjo, e os mortos, sim, saem do pó da terra ressuscitando. E Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Isso aí fecha com Zacarias, que fala que aqueles que o traspassaram verão, aqueles mesmo que o julgaram, aqueles que disseram, blasfemou, é réu de morte, esses aí verão, porque provavelmente os seus sucessores, aqueles que hoje assumem a mesma postura daquele sinédrio, estarão, em nome daquele sinédrio, reconhecendo a glória e a honra de Machia. Até aqueles que o traspassaram, aqueles que representam aqueles que o rejeitaram, verão e reconhecerão Machia. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O qual está à destra de Deus. Obrigado, Kefas Rachalia. O qual está à destra de Deus. Está à destra de Deus. Tendo subido ao céu, não sumiu por aí, não, está escondido por aí. Tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Deus sujeitou tudo a Yeshua. Está aí, gente. Pedro, testemunho de Pedro. Mais uma fonte, né? Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha
teus inimigos por estrado de seus pés. Isso fecha com o Salmo 110, 1 e 2, que já foi lido pelo Abiezer, né? Assenta-te à minha direita. Mateus fechando com o Salmo. Hebreus 1, 3. E a qual dos anjos disse jamais? A qual dos anjos ele disse? Assenta-te à minha destra. A qual dos anjos que ele falou isso? A qual? A nenhum. A qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Hebreus 1, 3. Hebreus 10, 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. E 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que reine, até quando? Até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E Yeshua começou a vencer os inimigos de Deus quando ele foi recebido e se assentou à direita de Deus. E isso vai se estender até o final do milênio, quando a morte, a sepultura, o Sheol, o Hades serão todos destruídos. Satanás será também destruído. Então ele vai vencer a todos os inimigos. No começo do milênio, ele vai vencer o restante dos inimigos até o final do milênio. Agora, Efésios 1, 20 a 23. Que manifestou em Mashiach, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita, aonde? Aonde? Nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça daquele lá, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Não só, Yeshua não só foi elevado aos céus, como foi exaltado, foi colocado sobre potestades, poderes, sobre anjos. Tá? Isso aí, obviamente, que é insuportável de se engolir, para quem não crê em Yeshua. Tá? Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o quê? O exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou soberanamente. Cabe na cabeça de vocês que Yeshua está escondido por aí? Que Yeshua está oculto, está humilhado por aí? Que tem que resgatar Yeshua, resgatar Mashiach? O nosso Mashiach não precisa disso, não. O nosso não. O nosso foi exaltado. O nosso não precisa ser resgatado, não está escondido aí, não está enterrado na Galileia como alguns querem. Atos 5, 31. Eu acho que a pessoa tem o direito de negar a Brit Hadashah. Aí não tem discussão. Com quem negou a Brit Hadashah, diz que a Brit Hadashah não é nada, tá certo. Só que não pode usar a Brit Hadashah mais. Não pode falar que crê em Yeshua mais, porque negou a Brit Hadashah. Né? Nada. Atos 5, 31. Deus, porém, com a sua destra, o que fez? O exaltou a quê? A príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Yeshua, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Mashiach. No trono do Pai, foi citado, né? Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Me assentei com o Pai, está assentado com o Pai. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 3, 21 e 2, 26 e 27.
Mateus 19, 28. E Yeshua disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, no tempo da restauração de todas as coisas, gente, regenerar o mundo, tá? O Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Aí ele vai sentar no trono dele, mas agora ele está no trono do Pai, tá? E também vós vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora vem um tema importante que eu já falei, mas agora vocês vão ver isso aí. Vocês vão ver o texto agora. Sumo sacerdote intercessor. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, a suma de tudo o que temos dito é que temos um sumo sacerdote, que está onde? Assentado nos céus. Onde? À destra do trono de Deus. O que ele faz lá? Ele está escondido por aí, oculto, né? Não, ele está oculto por aí. Está escondido por aí. Tem que revelar ele. Parece, Messias, tu está escondido por aí. Onde que tu está? Está oculto. Não, ele é ministro no santuário de Deus. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, sumo sacerdote, o qual o Eterno fundou e não o homem. 10, 12, 13. Mas este, havendo feito um único sacrifício pelos pecados, está onde? Assentado para sempre. Não saiu de lá e foi ficar oculto por aí. Está assentado. Por quanto tempo? Para sempre, à destra do trono da majestade. À destra de Deus. Daqui em diante, esperando o quê? Esperando que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Gente, alguém teria dúvida do que nós estamos explicando? Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Mashiach quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está onde? À direita de Deus. E faz o que lá à direita de Deus? Intercede por nós, ministra no Santo dos Santos por nós. Não está escondido aí num buraco, num abismo que ninguém pode ver? Sinto muito por aqueles que andam por fábulas, por conversas, por vãs filosofias, sinto. Porque não estudaram, porque não confiaram nos líderes, nos homens que o Eterno separou para colocar à frente do seu povo, não confiaram. Sinto muito. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito o quê? A purificação dos pecados, através da sua morte, obviamente, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo, pois, a Yeshua, Hebreus 4,14, o Filho de Deus, como que? Tendo, está no presente. Está no presente. Tendo, pois, a Yeshua, o Filho de Deus, como que? Grande sumo sacerdote que está escondido por aí. Que está onde? Que penetrou aonde? Nos céus. Conservemos firme a nossa confissão. Tá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Yeshua, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai, um defensor, um intercessor. Yeshua HaMashiach, o justo. Temos. Não é alguém que está escondido por aí, oculto, que precisa ser resgatado, que precisa ser liberto por nós. Ele que nos libertou, Ele que nos redimiu, Ele que nos resgatou. Ele não precisa desse tipo de ajuda não, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês possam levar para as congregações a certeza do que, graças a Deus, a Sina tem sido e vai ser para todos vocês. Um lugar, um porto seguro, onde a nossa fé é inabalável, a nossa crença em Yeshua como Mashiach é inabalável. O Eterno abençoa a todos, aqueles também que estão em contato conosco. Shalom para todos.